Com isso aqui no vídeo, eu quero falar com vocês sobre um lateral esquerdo, né? Aí na mira do Cruzeiro, que é no caso de acordo com a Rádio Itatiaia, o Camilo Cândido, do Nacional do Uruguai. Informação que eu já tinha falado com vocês na última semana e ainda segue sendo monitorado, né, pelo Cruzeiro para a próxima temporada. Porque é um jogador que agrada o clube aí pro ano que vem, mas tem um empecilho aí que acaba complicando nos avanços das tratativas, porque o Cruzeiro já buscou informações com o jogador, com o seu atleta, com o seu staff, mas a Itatiaia diz que se o Cruzeiro fosse fazer uma compra em definitivo do atleta, ele está avaliado hoje em 2 milhões de dólares, né? Então seria equivalente a 10 milhões e 600 mil reais por 80% dos seus direitos econômicos. É claro que pode tentar comprar um percentual menor, 50%, igual foi o percentual do Wesley junto ao Palmeiras, 60%, por um valor, por exemplo, 7, 8 milhões de reais. Sim, mas eu acho um pouco complicado o Cruzeiro fazer esse investimento. Primeiro, porque 10 milhões e 600 mil é alto, né? Não é um valor baixo. Por exemplo, vamos pagar 17 milhões no Wesley e pagar 10 milhões e 600 no lateral esquerdo ele não é novo, né? Não está com 21, 23 anos, está com 27 anos de idade. Então eu ficaria com o pé atrás nessa questão. No Brasil, a grande questão é que tem vários times interessados e acaba valorizando, né, o seu valor de mercado. Além do Cruzeiro, tem também o Vasco e o Internacional, além também do Fluminense, que já fizeram sondagens para o atleta, fora, por exemplo, outros times da Argentina, do próprio Uruguai, teve também especulações na MLS, então vários times assim de olho na contratação do Camilo Cândido no lateral esquerdo, que vem se destacando pelo Nacional do Uruguai. Na atual temporada, ele fez aí, no caso, 42 partidas, 4 gols e 1 assistência. Na temporada passada também 28 jogos, 2 gols e 2 assistências também, onde foi convocado para a Copa América do ano passado pela seleção uruguaia, né? Não chegou a entrar em campo, mas fez parte desse grupo que foi convocado na Copa América no passado aqui no Brasil. Então, o Camilo aí foi bem, realmente aí no futebol uruguaio, ele que trabalhou com o Pesolano também em 2019 pelo Liverpool Montevideo. Das 19 partidas que ele fez no comando ainda do Paulo Pesolano, todas o Paulo Pesolano colocou ele como titular, então já conhece, né, o trabalho aí do lateral esquerdo, e o lateral esquerdo também já conhece o Pesolano. Eu tenho certeza que poderia fazer uma certa interferência por ele já ter trabalhado, por ser o Cruzeiro, o time do Ronaldo. Isso sem dúvidas pesa muito mais a favor dele vir jogar no Cruzeiro, mas por essa compensação financeira altíssima, eu acho que atrapalha um pouco. Eu vejo que a única forma que o Cruzeiro poderia trazer seria, por exemplo, um empréstimo com uma pequena compensação financeira e uma opção de compra no final desse período, ou uma obrigação caso ele jogue 50% das partidas do Cruzeiro no ano, 60%, 70%, então aumentando assim de acordo com esse percentual e jogando esse pagamento para o final da temporada, né? Porque tirar mais 10 milhões e 600 mil reais eu acho um pouco fora da realidade. Lembrando que nesse setor vamos precisar de reforços depois da saída do Bidu, tendo aí apenas o Kaique e também o Marquinhos Cipriano. E você, o que acha do jogador que tem características bem parecidas do que a do Pesolano gosta, lateral esquerdo bem ofensivo, que gosta também? Comentários. Para terminar aqui o vídeo, quero falar com vocês sobre o lateral direito aí, o Patrick, que se colocou à disposição para jogar no Cruzeiro, pelo menos aí no caso é um podcast Bora Pra Resenha, nessa última semana. Ele foi perguntado, né, se aparecesse uma proposta do Cruzeiro, se ele jogaria na Raposa ou não, e ele falou o seguinte, abre aspas: com certeza, se um dia o Cruzeiro fizesse uma proposta, o torcedor com certeza ia ver com bons olhos também o meu retorno, né? A gente sempre está à disposição, sempre para honrar esse clube, disse assim em entrevista. Eu só tenho minhas dúvidas se a torcida do Cruzeiro aceitaria tranquilamente. Em relação à característica de jogo, não acho assim um Patrick muito fora da realidade, muito lento, não, acho até que tem alguns méritos. A questão é essa passagem que ele já teve no rival. Tudo bem que ele surge primeiramente no Cruzeiro lá em 2009, antes de ser emprestado para o Benfica de Portugal. Ele fica apenas 5 meses aqui no Cruzeiro e faz 2 partidas. Mas a questão é que ele volta para o Atlético Mineiro em 2015 e fica lá até 2020, né? Então acaba tendo essa grande identificação com o clube rival. E eu particularmente não aceitaria não. Mesmo se ele tivesse 30 anos de idade agora, eu acho que meio difícil da torcida do Cruzeiro aceitar um jogador que jogou muito tempo no rival. E ele até comentou um pouco sobre isso, sobre essa questão da idade, né? Justamente pela gestão do Ronaldo, não contratar jogadores. Basicamente, nesse ano agora, acho que o mais experiente vai vir o Nicão, né? De 30 anos, acho bem difícil pensar em 31, 32, e o Patrick tá com 33. Ele falou o seguinte: pela gestão e pelo que eu venho analisando, eles terão, né, o Cruzeiro, jogadores mais novos por ser um clube empresa, por ter facilidade de venda, é o que eu acredito, disse aí o Patrick também nessa entrevista. Ele que fez essa última competição agora, os últimos 2 anos pelo América Mineiro, e não foi ruim, principalmente nesse ano agora de 2022, foi 50 partidas, 1 gol e 4 assistências, não deve continuar para a equipe para o ano que vem. Ano passado ele jogou também pelo Sport e termina a Série A
pelo América Mineiro, onde fez aí 24 partidas, um gol e uma assistência. Jogador bem experiente também, né? Depois de ter saído do Cruzeiro, jogou um tempo lá em Portugal, aí depois ele já veio com vínculo com o Atlético Mineiro, onde foi emprestado para vários times, né? Sport, Náutico, Curitiba, Avaí, e além também com passagens pelo Vitória na temporada de 2017. Então, quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador? Se você aceitaria, né, ele aqui no Cruzeiro? Se você concorda comigo, né? Acho que essa questão de já ter jogado no rival e tudo mais, eu não acho muito interessante não. E pela idade, assim, eu acho que já estava bem experiente. Fora que o Cruzeiro, né, já tem várias opções para esse setor de lateral direito. Já tem aí o Wesley Gasolina, que foi remanescente da última Série B. Tem o Igor Formiga chegando na Ponte Preta e o William Furtado, que vem aí no caso livre no mercado, mas na minha visão só vai estar à disposição depois do início do estadual. Então o Cruzeiro ficaria nessa posição, Igor Formiga e o Wesley Gasolina, para começar a temporada. Quero saber então a sua opinião, o que você acha aqui embaixo nos comentários. E o outro recado que eu tenho aqui para vocês é da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas camisas aqui que eu estou usando para gravar o vídeo. Essa outra aqui de fundo personalizada também do Cruzeiro News com 6-1. Várias camisas do Cruzeiro com excelente qualidade e com promoção para vocês dessa última temporada, né? Tem essa outra aqui também com o Gustavo aqui atrás, muito interessante. Lembrando, você falando que veio aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra. E os preços, pelo menos a última vez que eu olhei lá na plataforma, que varia bastante, mas ainda mais agora na reta final da temporada, você podendo adquirir a sua personalizada por menos do que 150, 160 reais. Então vai depender bastante, mas para você garantir a sua, vai estar o link aqui embaixo também, vários times internacionais, tem essa outra aqui do Ajax também, com todos os detalhes para vocês. Tá aqui embaixo o Instagram, só falar que veio pelo Cruzeiro News para você ter esse desconto. Bom, quero começar falando aqui sobre o Wesley Gasolina e será que tem alguma chance do jogador sair depois da chegada de novos laterais direitos para a próxima temporada? Enfim, o Wesley que não conseguiu ter uma excelente temporada pelo Cruzeiro, um jogador que está aí com 22 anos de idade, chegou vindo da Juventus, né? Porque ele havia se destacado pelo Basel, pelo Sion da Suíça, 26 partidas, 3 gols e uma assistência, e teve uma pequena compensação financeira para a Juventus. Não temos confirmação desse valor, mas teve alguns rumores que era de 2 milhões a 3 milhões e meio de reais, então até pela variação, né, não temos certeza de qual foi essa compensação. Mas o Wesley chegou com uma grande expectativa e não conseguiu supri-la, né, porque foram apenas 9 partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele e o Marquinhos Cipriano, eu esperava muito mais desses dois jogadores na segunda divisão. Pelo Cruzeiro acabou que o Giovani Jesus, né, assumiu essa titularidade na lateral direita, fora algumas partidas que o Jajá era improvisado também nesse setor. O Wesley, mesmo tendo características ofensivas, não conseguiu agradar totalmente assim o Paulo Pesolano. E será que tem alguma chance do jogador sair? Principalmente agora da chegada do William Furtado e também do Igor Formiga. Falando aqui sobre o Igor Formiga, que tem 23 anos de idade, lateral direito que teve passagens pela base do Corinthians e começou a jogar com frequência nesse último ano pela Ponte Preta, né? Na Série B, 33 partidas, uma assistência, foi o titular absoluto no setor, rescindiu o contrato com a Ponte Preta e assinou o contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2024. Tem características bem parecidas também com a do Wesley Gasolina e, assim, na minha visão, chega para ser o reserva e o titular seria o William Furtado, que tem 27 anos, vem lá do futebol da Alemanha, jogou aí no Wolfsburg e também no Schalke 04, foram 5 temporadas, jogador campeão olímpico lá em 2016, das Olimpíadas pelo Brasil, jogou também mais de 4 temporadas profissionais pelo Internacional, muito bom jogador mesmo, na minha visão, mas a questão o William não está com excelentes condições físicas para chegar e ser o titular. Então, nesse primeiro momento, eu vejo o Igor sendo o titular do Cruzeiro e o William Furtado, à medida que estiver tendo uma condição física melhor, assumir essa titularidade. Então, dependendo da questão física, se o William não tiver excelente até o final do estadual, eu acho que dificilmente o Wesley Gasolina sairia, né, antes do final do Campeonato Mineiro. Então, eu acho que o Cruzeiro ficaria ali com a opção do jogador para justamente isso, né, ser um reserva imediato e ver como que vai ser essa evolução do William, que não tem nem comparação, né, chegaria sem dúvidas em boas condições, apenas 27 anos para ser o titular no setor. E quero saber se você concorda comigo, discorda, o que você acha aí do atleta que tem 27 anos contra o Igor Formiga, que tem 23, e o Wesley Gasolina com 22 anos de idade. Sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Globoesporte.com, falando, né, um pouco mais sobre o volante Christian e a expectativa do Cruzeiro no mercado
por mais um meio de campo, um volante, depois da não vinda, né, do Lucas Romero para o ano que vem. Onde o Globo Esporte disse, né, que o jogador e o Atlético Paranaense têm a expectativa do Christian definir o seu futuro até o final desse ano, já bem encaminhado, tá? Eu tô até achando que tá enrolando demais essas tratativas aí com o Cruzeiro, porque assim, ele já foi procurado pela Raposa, o Cruzeiro foi o primeiro, né? Depois o Fluminense e o Vasco tentaram acordo, mas não tiveram avanços, porque no Fluminense ele não seria um titular absoluto com o Fernando Diniz, e depois da chegada do Maurício Barbieri no Vasco, as conversas esfriaram. Então, a opção do Cruzeiro foi empréstimo com uma opção de compra no final desse período, e o Atlético vê com bons olhos, né, essa cessão por empréstimo do jogador, que está voltando de uma lesão no joelho, então vai voltar a ter mais frequência. Lembrando que ele foi titular em 2020 e 2021 pelo Atlético, no time que foi campeão da Sul-Americana, então é um ótimo jogador, apenas 21 anos de idade. Eu vejo que o Christian, tomara que isso chegue o mais rápido possível, né, que está até demorando demais, e tomara que não surja um outro time interessado ou algo nesse sentido, porque na minha visão um dos melhores reforços sim, nessa janela seria o Christian. Só lembrando que o Cruzeiro ainda tem a expectativa de trazer o Almendra, o contrato dele com o Boca Juniors tem ainda mais 3 meses e meio vigente, e quem sabe o Cruzeiro não tente uma pequena compensação financeira, igual no caso do Lucas Romero, para ter essa liberação do Agustín Almendra o quanto antes, porque já está bem encaminhado, tá, as tratativas do Cruzeiro com o meio argentino, que já jogou mais do que 75 partidas pelo Boca Juniors, mas igual falei, né, tem que ter essa liberação um pouco antes do Boca Juniors para ele não chegar só no mês de abril, março, por exemplo, que acabaria prejudicando, né, esse início de preparação e o campeonato estadual. E será que mesmo com a chegada, vamos supor, do Agustín Almendra, do Christian, já contratando o Alisson, o Cruzeiro iria no mercado em busca de mais jogador para essa função? Se o Globo Esporte está falando, vamos esperar, porque, por exemplo, chegando o Christian e o Almendra, eu acho que já estaria tranquilo nessa posição. E olha que eu não estou nem considerando que eles vão jogar um meio ofensivo, né? Eu estou considerando que o Cruzeiro vai jogar com o Matheus Vital, vamos supor, o Alisson e o Christian, só supondo aqui. Ou Matheus Vital, Christian e Almendra. Aí já ficaria no banco o Neto Moura, tem o Alisson, tem também o Felipe Machado, então muitas opções aí, na minha visão, já para esse setor de meio de campo. É óbvio que o Pesolano pode colocar, por exemplo, um trio ali com Christian, Almendra e também um Neto Moura um pouco mais ofensivo. Pode sim, são jogadores que, na minha visão, não só defendem, né, atacam muito bem também. Então, se for nesse cenário assim, eu acho também que já está tranquilo de meio de campo. Eu não traria mais, só se fosse um cara com características mais ofensivas ou defensivas, tá? Um volante ali central, um volantão mesmo, ou um meio armador, um camisa 10, um meio bem ofensivo, eu acho que ficaria nesse sentido, que é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Para quais reforços o Cruzeiro precisa ir, né? Quais posições ainda a Raposa segue vive no mercado, antes até mesmo de começar esse estadual.